Deus criou o mundo e criou também o homem. E lá naquele paraíso, o homem necessitou de uma companhia, então pediu a Deus que fizesse alguém para acompanhá-lo, para fazer companhia a ele. E Deus, extremamente inspirado, ele criou a maior maravilha do mundo, que somos nós, mulheres. Mas aí, Deus disse assim para o casal: olha, vocês têm todo esse paraíso à sua disposição. A única coisa que vocês têm que fazer aqui é viverem plenamente e serem felizes. Só que para isso, vocês não podem comer do fruto daquela árvore. E aí, gente, o casal comeu o fruto. Não comeu? Comeu. De quem é a culpa do casal ter comido o fruto? De quem? Da mulher. Fala alto para mim, de quem? Da mulher, da Eva. Da Eva. Eva é a culpada. Então, nesse momento que a Eva Já começou a nossa saga. recebeu a culpa, foi o primeiro assédio que nós, mulheres, recebemos. Além de nós termos recebido esse assédio, foi imputado em nós o sentimento da culpa. E talvez aqui vocês possam entender, porque eu não sei estatisticamente, né, eu estava aqui babando, ouvindo, me deleitando na fala das pessoas, das mulheres anteriores a mim, eu não tenho esse número, mas por qual motivo a maioria de nós se cala diante de um assédio? Porque nós trazemos embutido em nós, está no nosso DNA, a culpa. E essas informações, elas vêm para nós, como eu disse, através do nosso DNA. E elas vieram, gente, se Adão e Eva é um mito ou não, mas esse sentimento de culpa, esse registro, essa memória de culpa, de submissão, de servidão, ele vem em nós faz muitos anos. É tão antigo quanto a própria vida que veio caminhando até chegar a mim, até chegar a você. Então, nós trazemos em nós essas memórias de assédio sexual, assédio moral, assédio psicológico, assédio emocional, assédio financeiro. E pelo sentimento de culpa, muitas vezes nós nos calamos. Então, isso não é de hoje. E essas informações, elas são passadas para nós dentro do nosso sistema familiar, que veio de outros sistemas familiares, que veio de outras culturas, e foi trazendo isso para nós. E nós simplesmente agimos e reagimos e nos comportamos baseados nesses registros, nestas memórias. E a gente não se dá conta. E eu vou falar uma coisa para vocês. Nós, enquanto mulheres, ainda incentivamos os nossos homens, os nossos filhos, os nossos sobrinhos, aqueles do nosso círculo mais fechado, a assédio. Sabe por quê? Porque desde pequeno nós não corrigimos esses homens, porque eles também estão doentes. Porque a gente tem essa informação de não corrigir. Então, nós também temos que cuidar disso. Como é que eu estou criando o meu filho? Como um reizinho? Eu dou tudo na mão dele? Eu faço tudo por ele?
Eu estou ensinando a ele que mulher tem que servir homem. E isso foi sendo passado para nós a vida inteira, o tempo todo. Nós estamos nessa condição. A gente acha normal. Vou compartilhar com vocês uma fala da minha avó. Ela faleceu com 104 anos. E ela devia estar com seus 95 anos quando eu estive na casa dela. E ela me perguntou, e seu marido? Eu falei, vó, tá bom, mas homem é uma coisa difícil e tal, né? Ela falou, não, minha filha. Ele é tão bom, ele nem te bate. É verdade. É engraçado ouvir isso, né, gente? Realmente é engraçado. A fala de uma mulher de 95 anos ali foi muito engraçado. Mas olha o registro que essa mulher tem. Bom, se ele não me bate, ele é bom. O resto tudo eu posso aceitar. E nós passamos a nossa vida inteira ouvindo coisas. Eu vou passar e vocês vão completar, tá? Mulher é sexo? Frágil. Isso não é coisa de? Mulher. Lugar de mulher é na? Cozinha. Mulher só é boa para pilotar? Fogão. Percebem? Olha como isso é presente e como nós reagimos a isso o tempo todo. E vocês responderam brincando, rindo, mas lá no fundo, na sua mente inconsciente, isso é uma verdade. Isso para você é uma verdade. Para mim, isso é uma verdade. E nós agimos e nos comportamos segundo isso que a gente nem percebe que sabe. A gente nem sabe que a gente sabe isso. A sua filhinha, aquela menininha lá de 10, 12 aninhos, ela já sabe tudo isso. E talvez ela nem tenha ouvido falar. Mas, gente, por quê? Porque isso está gravado no nosso inconsciente. Eu talvez tenha visto a minha avó apanhar do meu avô e não ter feito nada. Talvez eu tenha visto o meu pai agredir a minha mãe e não ter feito nada. Eu só vi aquilo. Os seus filhos também só viram. E, às vezes, a gente não precisa ver. No ambiente da casa, isso está impregnado, está presente. Então, é natural. Porque nós estamos presos a essas correntes do passado. Eu faz mais de 30 anos que eu estou no meu desenvolvimento pessoal. Eu trabalho bastante a mim também. E já o ano que vem vai ser a 4ª vez que eu faço 15 anos. Vai ser a 4ª vez que eu faço 15 anos. E eu não moro nem aqui no MS e nem no Mato Grosso. Eu fico entre os dois. Entre Sonora e Rondonópolis, que é a divisa do estado ali. E quando eu vou para Cuiabá, que é a minha cidade natal, mas quando eu vou para Cuiabá, eu fico na casa da minha mãe. A minha mãe é uma senhora já de 86 anos, né? Não admite ser servida por ninguém, porque ela não sabe o que é isso. A vida inteira ela foi serviu, ela esteve lá para servir, né? O meu pai, por exemplo, quando ela ouvia o barulho do elevador, ela já, na hora do almoço, ela já servia o almoço. Então, o meu pai chegava e sentava, e comia, e levantava, e ia dormir, e a minha mãe continuava trabalhando. Então, quando eu estou lá na casa da minha mãe, ela já tem lá seus 86 aninhos, né? E que o meu marido está junto comigo, quando vai dando o horário dele chegar, que ela ouve, porque ela tem 86 anos, mas ela ainda é boa de ouvido. Quando ela ouve o barulho do elevador,
ela levanta a cabecinha dela assim do computador e diz assim: não vai arrumar o lanche do Delmar? Gente, às vezes eu estou assistindo aula, às vezes eu estou preparando um trabalho. Eu falo, daqui a pouco, mãe. Não, mas ele não pode esperar. Ele chegou da rua cansado. Eu não fiz nada o dia inteiro, gente. Eu levantei, arrumei a casa, lavei roupa, cozinhei, arrumei cozinha, fiz o que eu tinha que fazer, porque eu também trabalho fora, e ele foi para a rua. Só ele chegou cansado em casa, eu não. Percebe como a gente reage sem pensar? E olha que eu, com o meu trabalho, eu deveria dizer para ela: não, mãe, eu não vou fazer. Mas sabe o que eu faço? Eu levanto e faço. Porque é um padrão que eu tenho, que eu copiei da minha mãe. Então, eu faço. Então, essa história do assédio, seja ele a qual nível for, em qual esfera for, ele está no nosso DNA. E a gente precisa mudar isso através da criação, da educação dos novos seres, dessas crianças que estão vindo aí. Tá? E nós precisamos romper essas crenças. A gente precisa romper o medo de ser intimidado. Eu ouvi uma colega aqui dizer assim, às vezes o seu assediador, ele está onde você está. E ele não precisa falar nada. Basta ele me olhar, que eu já vou para aquele lugar de culpa, de menos-valia, e eu já me encolho, porque já vem o medo, e eu já não faço mais nada. E nós precisamos, então, romper com essas crenças, com esses registros. E como é que a gente faz isso, gente? Nós não somos frágeis, não somos sexo frágil. Sabe por quê? Nós somos fortes. Nós somos capazes de fazer qualquer coisa que qualquer ser humano é capaz de fazer. Tudo que um ser humano, seja ele macho ou fêmea, faz, você é capaz de fazer. O nosso lugar é aonde nós quisermos estar. É aonde você quiser estar. O nosso lugar é dentro de nós, porque nós podemos comandar a nossa vida. Nós somos as únicas comandantes de nós mesmos. Eu sou responsável por comandar a minha vida, a minha carreira. Se eu quiser ser advogada, ok, eu vou ser advogada. Se eu quiser ser dona de casa, é uma profissão também, eu vou ser dona de casa. Se eu quiser ser astronauta, gente, o meu lugar é dentro de um foguete, eu vou ser. Porque o meu lugar é aonde eu escolho estar. Só que para isso, o que você, o que nós temos que fazer? Assumir a responsabilidade do controle da nossa vida. E como é que a gente faz isso? Dando um basta. É você deixar aquele medo, aquela intimidação, aquele sentimento de culpa que chegou até você através de muitas gerações e dizer: não, aqui não. Aqui quem manda sou eu. Minha vida, minhas regras. Meu corpo, minhas regras. Minha carreira, meus sonhos. É o que eu quero para mim. Ah, Sueli, mas eu não tenho força, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Por isso que, de alguma forma, esse movimento todo
do feminino está acontecendo. Ele é um movimento que acontece em todas as esferas, né? Aqui a gente está muito no prático aqui. Ele começa na justiça, ele na política, nos órgãos que estão começando a olhar para nós, mulheres. E, deputada, mulheres curam mulheres. E a cura do nosso feminino está na mão das mulheres. Desculpe, professor, mas não está na sua mão. O senhor não tem esse entendimento. O senhor pode ser um coadjuvante. Desculpe, alunos, homens presentes. Vocês são bem-vindos em nossas vidas. Mas você não é capaz de me curar. Quem é capaz de me curar são outras que entendem e percebem o mundo sobre o meu ponto de vista. Então, essa lei que a deputada aprovou é um recurso que nós temos. Aqui nós temos a Casa Brasileira. Casa da Mulher Brasileira. Eu me lembro que, quando foi inaugurado, eu achei fantástico isso. Tem uns 4 anos, 5 anos? 8 anos já. Tá? Então, por quê? Porque só mulher vai entender mulher. E é nós que temos que dar esse basta. Tá? E, para isso, a gente precisa se apossar de nós mesmos. Eu tenho que me apossar de quem eu sou. Eu tenho que me apossar daquilo que, para mim, é verdadeiro, é real. Daquilo que me faz bem, que me faz feliz. Porque o meu lugar, gente, é aonde eu quiser estar. E, para a gente se apossar da gente, a gente tem que realmente assumir 100% da responsabilidade daquilo que nós queremos. Daquilo que nós queremos fazer com o nosso corpo, daquilo que nós queremos fazer da nossa vida, daquilo que nós queremos fazer do que nós escolhermos sermos. Mas, Sueli, como é que eu faço isso? Eu quero tudo isso para mim. Como é que eu faço isso? Só existe uma forma de você fazer isso. Através do autoconhecimento. Só assim, só quando você olhar para você, estou vendo as jovens aqui, né? Só quando você, jovem, olhar para você e perceber quais são as feridas internas que você tem, quais são as feridas internas que nós trazemos do nosso sistema familiar, é que a gente vai poder se apoderar da gente mesmo. Tá? A nossa força, a mulher é o único ser que existe, vou falar nesse planeta porque eu não conheço outros, capaz de gerar vida. Só nós somos capazes de gerar vida. Não existe outra. Não existe, nem a ciência consegue fazer um homem gerar vida. E outra, ele não ia dar conta da dor, né, gente? E eu não ia dar conta, né? Cortou um dedinho, já está lá, certo? Então, é essa força de gerar a vida, porque é uma força descomunal. Existe até uma comparação que a força de gerar a vida é a mesma força do Big Bang, né, na proporção, certo? Então, essa força nós temos. E você tem essa força para olhar para dentro de você, sair do seu casulo. Eu apertei no meio. Sair do seu casulo, tá? Sozinho, fazer todo o seu processo. É doloroso pra caramba. É solitário também. Porque só você pode fazer. Porque se você pedir para alguém fazer para você, para sua melhor amiga, para sua tia, para sua mãe fazer o caminho para você
você vai ficar aleijado, assim como a borboleta. Se você cortar o casulo dela, ela não vai ter o esforço, né, de mexer com as asinhas para se livrar daquilo, então ela vai se tornar aleijada e ela não vai ser capaz de cumprir a missão dela nesse mundo, que é voar. Então, você tem que fazer isso por você, só você pode fazer. E você, hoje, mulher de hoje, essa mulher moderna, vocês que estão sentadas aí, hoje vocês começam a ter apoio. Apoio do governo, apoio da deputada, apoio da Casa Brasileira, daquela advogada que falou lindamente aqui, né? Hoje vocês já têm esse apoio, porque mulheres curam mulheres. E quando você começar essa jornada, fizer esse trabalho, aí você vai estar aonde é o seu lugar. Porque você conquistou esse lugar, ninguém te colocou lá. Aí você realmente tem o seu poder, porque você vai estar aonde você quiser estar. Lugar de mulher não é na cozinha, lugar de mulher não é pilotando fogão, lugar de mulher é aonde ela quiser estar. É aonde você, enquanto ser humano, sentir plenitude. É aqui que eu estou. Aqui eu sou eu verdadeiramente. Então, quando você é verdadeiramente, você é aquela borboleta que cumpre a sua missão no lugar que você escolheu estar. Muito obrigada a todos. Foi um prazer, né?